Já se perguntou o que se esconde por trás do inusitado? No Pano de Fundo Podcast, a gente te mostra entrevistas com pessoas incríveis que vão te surpreender. Te conectamos com pessoas inspiradoras que vão te mostrar que tudo é possível. Olá, estamos começando hoje mais um Pano de Fundo Podcast, nosso terceiro episódio, sempre com histórias inspiradoras e emocionantes. Ao meu lado, meu amigo Alexandre Pascoal. Olá, Claudinha, mais uma vez. Terceiro episódio. Terceiro episódio. E que venham muitos aí pela frente. Com histórias Prazer. bonitas. Hoje vai ser muito bacana. Hoje realmente está especial o Pano de Fundo Podcast. Cláudia, e hoje você caprichou também, né? Caprichei tá no visual, muito né? Bonito, tá bonito. Hein? Então, a gente agradece aí as lojas Gazi, Jeans e Fashion, também as nossas bijus aqui, acessórios Vic Bijus, pela elegância do dia de hoje. Realmente, obrigado a Gazi. Muito obrigado por estar vestindo a nossa linda Cláudia Bartel, nossa linda e talentosa Cláudia Bartel. Para ficar melhor. Claudinha, e hoje temos dois convidados sensacionais, é isso? Dois convidados que transformam aí o lixo quase que em luxo, que a gente pode falar, né? Trabalham com sustentabilidade, cada um da sua forma. A gente tem o Diego Saldanha, que vem lá do Paraná, né, Diego? Perto de Curitiba, você mora. Isso. E ele trabalha com uma ecobarreira. Daqui a pouco ele vai contar esses detalhes pra gente. Se apresenta pra gente, Diego. Bom, Cláudia, primeiramente, obrigado pelo convite, né? O Pano de Fundo Podcast. Estou muito feliz de vir lá do Paraná contar um pouco de como eu venho transformando o meio ambiente como em soluções ecológicas, né? Então, assim, é um dia muito feliz para mim, estou muito realizado de estar aqui com vocês. Os nossos convidados são verdadeiros guerreiros da ecologia, Cláudia. Exatamente. E ao lado do Diego, a nossa querida Cida Rodrigues. Seja muito bem-vinda, Cida. Obrigado. Foi muito feliz ser convidado, participar, porque para mim, pelo podcast, é a primeira vez que eu participo, mas fiquei muito feliz em poder contribuir com vocês e falar um pouco sobre a natureza e o meio ambiente. A Cida é a prova viva de que a resiliência transforma vidas. Parabéns, os dois, na verdade, né? Obrigado. Parabéns à Cida, parabéns ao Diego, Cláudia. Hoje o bate-papo vai ser muito bacana, né? Hoje vai. Vamos começar com o Diego, então. Diego, a gente conhece essa história ecobarreira, tem uns vídeos, né, no YouTube também, que a gente sabia que ia entrevistar você, então acabou assistindo. Mas conta melhor, é como se você represasse todo o lixo que passa pelo rio. Primeiro você começou com o rio que é perto da sua casa, não foi? Conta pra gente esse início, por que você teve a ideia de fazer essa ecobarreira e o que é a ecobarreira? Bom, vamos lá, Cláudia. A ecobarreira é um sistema que tem por objetivo ela filtrar o lixo que desce flutuando pelo rio, né? E por que eu decidi criar esse sistema, né? O rio Atuba fica literalmente ao lado da minha casa. Uhum. Há 30 anos atrás era o rio que eu brincava com os meus primos, famílias, pescava peixe desse rio e se alimentava. Com o passar do tempo, o rio acabou se transformando num corredor de lixo. E aí eu decidi agir, fiz umas barreiras, a primeiro modelo com bombonas enroladas em redes de proteção e comecei a filtrar todo o lixo que descia. Comecei a documentar esse trabalho nas minhas redes sociais e de lá para cá nunca mais parou. Como que você começou? Qual foi essa start, ideia? O start. Eu tenho 3 filhos e eu quero que eles cresçam com uma consciência ambiental melhor do que a nossa, né? E foi por eles, uma promessa que eu fiz para eles, que eu ia tentar trazer uma vida melhor para esse rio. Você morava perto do rio Atuba? Eu moro ainda. Mora? Moro ainda. Então, assim, como um cidadão comum, eu achei que muita gente reclama, fala que o rio tá sujo, que é isso e aquilo, mas ninguém vai lá e põe a mão na massa, né? Então, eu decidi arregaçar as mangas e fazer a minha parte como cidadão, né? Não só ficar esperando pelos poderes públicos, né? Que eu sempre falo que eles têm a responsabilidade deles também, mas e nós? O que a gente está fazendo também para melhorar o nosso ambiente? E foi ali que eu comecei. E esse exemplo eu vi que você já levou também para outros lugares, né?
Hoje você tem essa prática também, virou tua profissão, né, isso? Virou minha profissão. Eu era vendedor de frutas, né? Comprava fruta no Ceasa e vendia no Sinaleiro em Curitiba. Olha só. E hoje, há uns 2, 3 anos já, os projetos viraram a minha profissão, né? Então eu viajo pelo país inteiro fazendo palestra, visitando cidades para fazer visita técnica, para instalar as ecobarreiras também, porque é um projeto que viralizou no país inteiro, né? Então, assim, a gente tem conseguido passar a mensagem da preservação. E para quem está assistindo o nosso bate-papo aqui, como que é a ecobarreira? Como que, para poder... Acho que vamos ter imagem também, né, Claudinha? Pedir para o pessoal fazer umas inserções aqui para... Mas né? vai contando para nós aqui como que é essa ecobarreira. Ela começou em 2016, bem simples, com garrafa PETs estendida pelo rio, flutuando. E aí eu fui melhorando o sistema, tudo por conta e sozinho. Hoje, em 2025, a ecobarreira ela está totalmente moderna, né, digamos assim. Elas são balsas que ficam flutuando pelo rio com uma estrutura metálica segurando os tambor. E todo esse material que chega pelo rio para ali, eu caminho pelas balsas juntando esse material. Hoje a gente contém uma esteira no projeto, então eu vou tirando do rio, jogando na esteira, a esteira vai levando para um big bag e daí ali ele segue para reciclagem. E são vários rios? Eu atuo só no Rio Atuba, né? Mas dou consultoria pelo país inteiro para fazer em outras cidades. Mas já existem essas ecobarreiras em outras localidades? Do mesmo modelo que eu tenho, ainda não. Tem algumas mais inferiores, né? Mas eu estou lutando para que a que eu tenho vire um case de sucesso para todas as cidades. É importante isso, né, Cláudia? Até para as autoridades públicas, né, tomarem conhecimento. O projeto já existe, né? Com certeza. Lixo é o que mais se lixo produz, é o que mais tem. Né? E não se algo sabe direito o que fazer. O investimento não deve ser tão alto, né? E o benefício que isso traz para todo o ecossistema, é isso mesmo, Diego? Eu penso assim que quem cuida de rios está cuidando de pessoas, né? Então, eu acho que o caminho é esse. A ideia está aí e tem que ser replicada. É claro que não precisaria ter uma ecobarreira se fosse para ver o certo, mas não é a nossa realidade. Né? A filha da Cláudia é do ramo, né, Claudinha? Ela está estudando, né? Está fazendo engenharia ambiental. Até falei do seu projeto para ela. Porque é muito amplo, né? Essa área é muito ampla, mas ela achou a ideia bacana também. Ela também tem uns projetos ainda. Está na faculdade, né? Sim. Mas está nesse caminho, né? Mas em breve teremos aí uma grande... A sua também, não é? A minha faz engenharia agronômica. A minha filha está no último ano, vai ser engenheira agrônoma. O que é muito bacana também, porque hoje tem toda uma preocupação dos engenheiros agrônomos, né? Como continuar crescendo na agricultura, na pecuária, sem ter essa agressão ao meio ambiente, né? Encontrar alternativas, né? Pois é. Muito bacana. E agora, do lado do Diego, nós já anunciamos a Cida Aparecida. Sensacional, viu, Cláudia? Estávamos conversando, tem muita história, né, Cida? Muita história, né? Tem 71 anos já a Cida e nem parece, né, Cida? Eu falo pro povo que tem que mudar a lei. Porque quando a gente tá na barriga da mãe, a gente tá quase um ano, não tem? Então tem que ter mais um ano, na verdade. Eu vou fazer 71 agora, dia 20 de maio. Então, e a sua história é muito bonita também. A senhora sustentou uma família grande, família toda, com seu trabalho de reciclagem. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Um pouco da minha vida. Deixa eu buscar um pouquinho lá atrás. É muito difícil a gente colocar quando a gente fala você ter que lutar para ter o que é seu. Os meus pais, no passado, eles falavam, meu pai dizia que que meus pais teve 14 filhos, criou 7, e ele falava para nós, cada um de vocês um dia vai ter que lutar para ter o que é de vocês. E eu cresci mais ou menos assim. Antes disso, eu começo mesmo a minha história com meus 4 anos de idade, que eu tinha 1 ano e 9 meses, eu fui internada no Hospital Cruz Vermelha, aqui perto do aeroporto de Congonhas. E nessa Cruz Vermelha eu passei 3 aniversários, quase 3 aniversários. Porque naquela época a leucemia ela não tinha ainda a base de que é hoje, já, né? Hoje já tem um outro atendimento e eu fiquei lá durante quase 3 anos, seria 3 aniversários que eu passaria ali. E você recuperou, foi tudo bem? Tá. Além disso, eu ainda fui paralítica até 7 anos de idade. Eu andei com 7 anos, né?
E o tempo passou, e eu vim crescendo. Quando eu cheguei, fiz minha idade, meus 12 anos, aí eu já estudava, e aí eu falava sempre para minha mãe, um dia eu vou contar a minha história. Estamos aqui Um hoje. dia eu vou contar a minha história. Cida Preta. E assim o tempo passou. Conhecida como Cida Preta, é isso, conhecida como Cida Preta. Aparecida Rodrigues, mais conhecida como Cida, muito conhecida. O primeiro como nome de Cida Preta está nesse, de moradia aqui. A gente vai falar, tem 2 livros, escritora de 2 livros. Agora, Cida, vamos falar da reciclagem. Como começou? Tem uma história muito bacana que envolve o Natal, Claudinha, né? A data de Natal. Então, a minha primeira coleta, como eu já coloquei, foi aquela que eu fiz com o Geraldo Alckmin, né? Que o tempo passou. Aí, no 1992, foi quando eu já tinha sofrido aquele problema que eu falei com você. E aí eu estou em casa, desempregada, e a coisa, quando a gente fica desempregada, as coisas apertam. 8 bocas para sustentar. Eu fui o pai e a mãe. A Cida tem 8 filhos. Sou mãe de 8 filhos. Mãe de 8 filhos. Quantos bisnetos? Hoje eu tenho 30 netos, 7 bisnetos. Olha só, Claudinha, que maravilha, hein? E todos ela conseguiu sustentar trabalhando com reciclagem. Aí o que eu fiz? Eu comecei no movimento de moradia. Aí quando chegou nessa época de 92, minha caçula ela ia fazer 9 anos. E era época de Natal, é isso? Era época de Natal, outubro. Outubro, e aí? Era dia do aniversário do meu ex-marido, que é o pai dela. Sim. Né? Aí ela falou, mamãe, todo mundo aqui tem uma árvore de Natal. Eu falei, e aí? Aí eu gostaria tanto de ter uma. Falei, mas como? Estou desempregada, não tenho nem o que comer. Quando eu vou pedir na casa dos outros, o povo ainda manda pôr vocês para trabalhar. Aí eu olhei para ela, Verônica, vamos fazer assim. Você deita na cama, vai dormir. E eu vou deitar na cama. E eu vou conversar com o Papai do Céu. Ele me dá uma solução, até o amanhecer do dia, eu te aviso. Tá bom? Tá bom, mamãe. Dormimos. Aí, na base de umas 5h30, 6 horas, eu acordei. Aí o dia começou a clarear, eu falei, vou dar uma volta. E dei uma volta, uma distância bem enorme, da minha casa até onde eu cheguei, no que eu precisava. Ali parecia que Deus tinha deixado aquele negócio ali para mim. Aí fui olhando, aí eu vi no meio de um bocado de lixo, uma arvinha pequena assim, de PET, de refrigerante. E aí veio a ideia. Aí eu virei, falei assim, eu não falei mais nada, eu estava com uma outra pessoa, aí eu falei assim, obrigado, Deus. Ela falou, está agradecendo Deus por quê? Eu falei, achei minha solução, vou resolver o meu problema. Que problema? Eu falei, vou fazer o que eu preciso e vou matar a fome dos meus filhos. E vim embora. Mas aí eu já vi na rua, já vi tudo que era garrafa, arrumei até saco velho e fui pondo. Aí cheguei na minha casa, aí falei para ela, Verônica, vem cá, já resolvi sua solução. Você vai poder comprar minha árvore? Eu falei assim, vou. Eu vou fazer sua árvore de Natal. Aí mostrei a árvore. Ela falou, mas mãe, essa daí? Eu falei, é essa mesmo que nós vamos fazer. É com essa que nós vamos fazer. Aí comecei a fazer. Fui fazendo. Daquilo ali eu fui tendo a ideia. E fui aumentando ela, aumentando. Aí falei para meus filhos, vocês querem comer e beber? Serviço. Aí começou a estourar lá, a Cida está fazendo a árvore de Natal, Cida está fazendo a árvore história, de Natal. Hein, Cláudia? Aí eu peguei e falei para ela, então vamos fazer assim, daqui para frente, vamos começar a vender. E era a época até, eu estava, né? Eu falei assim, vamos começar a vender. Você vai para a feira do Cocaia, você vai para a feira do fulano. Tá bom? Cada um vai para uma feira. E aí quem vender, quando chegar, dependendo, vai dar para nós comprar uma pizza e comprar o que falta, arroz e feijão dentro de casa. Tá bom, tá bom. E assim foi. Você vê, Diego, que é uma iniciativa, assim né? Foi. Aí é uma iniciativa criativa, né, Cláudia? Que precisou de muita criatividade, uma necessidade, né? Da necessidade ela descobriu a oportunidade. Né? Aproveitou, né? A oportunidade. Então, interessante, né, Diego? Você também, né? Eu acho que essa questão de primeiro ter a consciência, né? Tudo parte da consciência, no caso do Diego, de ver ali o rio, que ele morava perto da casa dele, poluído, e fazer disso um trabalho que acaba trazendo benefícios para toda a coletividade, né? Muito bacana, né, Claudinha? Começando pela cidade, né? Vai dando exemplo.
levou para as escolas, Pras né, escolas. Diego? E uma coisa que eu achei muito bacana que a Cida falou, que ela começou por necessidade e Sim. depois virou uma paixão. E é exatamente isso. No meu caso, foi um pouco diferente. Não é que eu comecei pela necessidade, eu comecei pela esperança de ver um rio melhor. Sim. Né? Porque Mas- você é vendedor, você era vendedor de Isso, frutas, era vendedor de né? frutas. Então Você eu já tinha vendia meu frutas trabalho, né? nas ruas de Curitiba? No sinaleiro. Comprava no Ceasa e vendia no sinaleiro. Então, assim, bem ou mal, eu já tinha ali o meu sustento, né? E de uma certa forma, o trabalho dos dois nas ruas, né? Sim. Preconceito existe, né, Cláudia? Porque a gente vê as pessoas, tudo que é rua, que a pessoa está ali exposta, no contato direto, existe muito esse preconceito. Vocês passaram por situações assim? Aí. O que eu passava por preconceito, trabalhar na rua não é fácil. Então, por isso que eu admiro e sempre que eu posso, eu compro alguma coisa no Qual a sinaleiro. maior lição que você trouxe? Quantos anos você ficou trabalhando em faróis nas ruas de Curitiba? 20 anos. E teve alguma lição que você, algo especial que você possa contar para a gente, que você presenciou, que você viveu, ou algo que tenha mudado a sua forma de enxergar as coisas, de enxergar o mundo? Não, trabalhar na rua tem um lado ruim, mas tem um lado bom também que você conhece. Então vamos muitas- começar pelo bom, né? É. Conta um bom para nós. O lado bom é que você conhece muitas pessoas, faz amizade, você conhece pessoas que você jamais pensava em conhecer, né? Aí o lado ruim, por exemplo, quando eu estava vendendo fruta, muita gente assim passava, trancava as portas do carro quando você passa, então dá aquela impressão que você tá chegando para assaltar alguma coisa assim, né? Aham. Mas aí depois que as pessoas já conhecem que você tem um ponto ali fixo, as pessoas acabam virando teu amigo, teu cliente. Mas já aconteceu isso comigo, de eu estar vendendo a fruta e bater a porta, trancar o carro assim. E o Fica um pessoal negócio fica com medo. Fica um negócio meio constrangedor, sabe? Ô, Diego, agora sobre o seu trabalho, a gente viu aí que você já foi premiado, né? Recebeu alguns prêmios na sua cidade. Como que foi essa premiação? O E que projeto... resultados isso trouxe também, né? Isso, o projeto Eco Barreira, ele é premiado pelo Brasil inteiro, né? Recente agora, eu fui premiado pelo Cidadão Honorário de Curitiba, né? Que é a maior honraria da cidade, mas já ganhei prêmio no Rio de Janeiro, que é o prêmio Lixo Zero, já ganhei o prêmio que é o Oscar da Ecologia, que é o prêmio Hugo Werneck, em Minas Gerais, prêmio em Goiânia também. Então, assim, eu fico muito feliz com o projeto, assim, ele é bem premiado, e isso abriu portas, né? Com certeza, Quando né? um projeto ele é premiado, ele começa a chamar a atenção das pessoas, né? E aí hoje eu consigo viver dos meus projetos, né? E parei de vender frutas, né? Então consegui seguir para esse caminho. A Cida também, super reconhecida, Claudinha. Ela foi, inclusive, capa do jornal O Estado de São Paulo, no Estadão. Depois a gente mostra. Depois a gente ela vai... guarda as Então, lembranças. Além de capa, ela também baita escreveu um reconhecimento. livro. Olha. 2 livros, não foi, Cida? Esse daí é do movimento de moradia, onde a gente construímos nossas casas em sistema de mutirão. Aham. Esse Esse aqui. Esse é Amar em busca de uma nova sociedade. Quando fala a nova sociedade, eu hoje, amanhã será meu filho, meu neto e meu bisneto. O pessoal fica orgulhoso quando eles veem isso aí. Eles falam, onde você vai ser divulgado? Esse foi o primeiro? Esse é o primeiro. E o segundo Aqui que eu levo o nome de Cida Preta. E o segundo, aí. qual é o... O segundo agora é esse. Olha, mostra pra... E esse é sobre o quê, dona Cida? Esses somos 16 catadoras, contando cada uma o que levou a vida a catar. Olha só. E onde as pessoas conseguem adquirir esse livro, Cida? Tem a editora, né? Uhum. Agora mesmo eu fiz um pedido, que eu pedi doação, que eu não tenho dinheiro, pedi doação, aí como chama, eu tenho outro instituto que eu participo, que é o Instituto Capacita, né? Uhum. E aí, não sei se você já ouviu falar na Raquel, uma família Maia, então eu faço parte desse grupo, e aí elas me doou um valor que dava para me pedir, aí eu pedi 25 livros, chegou esses dias, né? Tanto que depois de amanhã eu vou fazer um pré-lançamento lá no Instituto para das pessoas que encomendaram o livro, né? E como é que surgiu a ideia de fazer esses 2 livros? Esse daqui já era assim. A menina falou assim, a gente está fazendo uma entrevista de quem gostaria de contar a sua história. Eu falei assim, eu gostaria. Aí eles foram até em casa e lá nós fizemos, né?
Mas o que ajudou, porque a minha realidade, tudo que acontece comigo, eu sei que eu escrevo. Então, eu coloquei minha história toda no papel. Então, uma boa parte já estava escrita, só precisava de alguém que publicasse para mim a minha história, né? Que eu visse essa história e contasse e dessa aqui saiu forma. uma parte mais assim sobre mais a reciclagem. Apesar que eu estou fazendo o terceiro, mas aí já... O terceiro está para sair. O terceiro é para agora. Tá no forno, já está no forno. Assim, a minha parte está pronta. Entendi. Sabe? Assim, mas a outra parte, eu tentei fazer uma diferença, não sei. Muitos estão gostando do jeito de eu falar, porque eu sou mãe de 7 filhos. Como eu criei sozinha, eu não vou mentir que eu fui uma mãe ruim, nem uma mãe má. Mas o medo de você perder o seu filho para o mundo é muito grande. Então, a gente tem que ensinar o filho a viver passo a passo. Dentro de casa é uma coisa, o mundo lá oferece milhões de coisas que o pai e a mãe não oferecem. E, às vezes, os filhos acabam indo pelo lado do mundo, não porque não pelo pai e a mãe, não né? A mãe, e eu criei eles 7, e aí hoje eu fiz uma cobrança, né? Falei, ó, agora está na hora de vocês, eu vou pôr a minha parte, quanto mãe. Uhum. E cada um de vocês vão encerrar o livro com cada um contando quem eu fui e quem eu sou. Sabe? Porque dentro do que vocês colocaram, eu vou saber quem foram vocês, as pessoas que eu criei. Muito bonito. E Cida, agora, e o preconceito? Nós perguntamos aqui já para o Diego, o Diego falou. Então, aí, como existe preconceito na rua? Como então, foi a sua história nessa? Como eu coloquei, antes de eu ser catadora, eu trabalhava na creche. Eu era lactária de berçário, que fazia todo o lanche da molecada. E quando chega em 93, que vem um barco na minha vida, onde eu entro para a reciclagem, então, assim, como eu tenho várias profissões na carteira, e aí o pessoal, quando me viu, eu primeiro me abalou, eu entrei em depressão, tudo, mas a minha recuperação foi a minha filha falar da árvore de Natal. Sim. Aí, quando o povo me vê, eu comecei a catar de pouquinho. Aí, depois, eu já fui comprando os sacos pretos. Falei, é com esse que eu vou trabalhar. Então, dava 5h30, 5 horas da manhã, eu saía. Antes, quando o povo colocava o lixo na rua, eu já era, porque eu tinha que passar antes do caminhão passar. Né? Ali eu ia tirando de dentro dos lixos deles e separando o que era reciclável, o que não era reciclável. E aí as pessoas olhavam para mim e aí falaram um dia, agora deu, hein? Além de preta, virou mendiga e lixeira. Olha. Eita. Aí a outra, aí esse daqui, quem te viu, quem te vê, hein? Você era lá, tinha um cargo de cozinheira, hoje você é lixeira. Aí o tempo foi passando. Muitas vezes eu voltava para dentro de casa, eu chorava. Eu falava, Deus, mas é isso que eu quero? Não é isso que eu quero, eu queria uma coisa melhor. Aí os primeiros materiais que eu catava na parte da manhã, eu esperava abrir o primeiro ferro velho para vender, para comprar o pão, para comprar o café, tá entendendo? Aí falava, mãe, vai dar mais uma volta, depois mais tarde a gente compra mais alguma coisa. E aí foi crescendo, aí eu já não catava só aquele pouco, aí eu fui aumentando. Aí quando eu fui aumentando, aí chegou ao ouvido do pessoal da prefeitura da Capela do Socorro. Aí lá eles começaram a me dar uma força, assim, de orientar. Aí encontrei mais 2 pessoas que também me incentivavam, porque eles também eram catadores. E hoje a Cida organiza, Claudinha, 180 famílias. Hoje dá mais. Já está mais. Quantas hoje? Hoje está... Passa de 200? Até 2019, eu catava sozinha. Então, deu 28 anos de catadora. E qual foi o momento da virada, onde as pessoas que te criticavam, né, perceberam a importância da reciclagem? Aí, quando veio a pandemia, aí eu falei assim, eu já tinha feito vários cursos e vários certificados, eu falei, acho que agora é a hora. Uhum. Aí chamei a associação, o pessoal da diretoria, e falei para eles, vamos fazer uma coisa. Vim aqui, a Cida tem alguma coisa para falar, então vamos falar, peraí. Até uns anos atrás, até ontem, né? Até ontem, porque hoje é outro dia. Até ontem, vocês me chamavam de lixeira, de mendiga, porque a profissão minha mudou.
Aí eu contei para eles a necessidade. Eu falei, ó, antes de eu vir falar com vocês, eu fui fazer curso, eu fui me formar, o que seria o meio ambiente, trabalhar com a natureza, isso. Se vocês, caso quiserem, eu vou estar passando aos poucos, e aí vou passar para vocês, na porta de vocês, o que é reciclável, o que não é, o que vocês podem pôr e não podem pôr. E dei meia dúzia de sacola. Porque Dei meia dúzia. Dessa meia dúzia, um foi passando para o outro. E assim começou. E assim começou. E hoje são mais de 200. Hoje eu estou com quase 300 famílias. Quase 300. Hoje não dá Porque tempo de... todas essas grandes ações, né, a gente chega à conclusão, trazendo aqui o Diego. Cláudia, tudo começa com pequena mudança de mentalidade, não é isso, Cláudia? Todas as grandes... E aí, que foi o colocando caso em do Diego, prática, né? trabalhando, esse exemplo vai para frente, né, Diego? Eu compartilho um pouco com a dor da Cida, porque quando você começa um projeto, poucas pessoas apoiam, principalmente os mais de perto. E aí as coisas só viram a chave, como você falou, quando dá certo. Aí eles dizem que te apoiaram, que te conheciam, que estudou com você, mas quando você começa, tira sarro daqui, tira sarro dali, aquelas brincadeirinhas boba, sabe, tentando sempre menosprezar, mas eu acho que o diferencial é você acreditar na tua ideia, lutar pelo que você acredita e não dar bola para isso. Foi o que a Cida fez e hoje aí, ó, cuida de mais de 300. A Mira tá lançando o terceiro livro. Então, Como que a sua família hoje, os seus amigos, veem essa história? A minha família sempre apoiou, né? Então a família, assim, esposa, filho, mãe e pai, né? Amigos, parentes, essas coisas, no começo não apoiava, né? Sim, mas agora... Dava uma zoadinha, pô, agora virou catador de lixo de rio, alguma coisa assim, sabe? Nesse sentido, tentando menosprezar. Hoje em dia, eu acho que os resultados traz, né? O que eu já alcancei, eu já cheguei em lugares que eu jamais imaginava chegar, limpando o rio, né? Então, assim, eu acho que eu conquistei muita coisa acreditando no meu projeto. Então, acho que o resultado fala por si só. Não precisa nem eu falar mais. Né? Mas dentro dessa experiência, né, a pergunta vai para os dois também, o que vocês acham que falta para as pessoas, para o cidadão comum, para as empresas, para as autoridades públicas, terem mais essa consciência ambiental? O que precisa? Por favor, Diego. Bom, eu acho assim que o que precisa, Alexandre, é cada um fazer o que lhe compete. Né? A população fazer a parte dela, que é fazer o mínimo, que é separar o seu resíduo, o orgânico do reciclável, o poder público fazer a parte deles também, né? Que é o trabalho deles, e as empresas também, dar um jeito de remunerar melhor o catador de materiais recicláveis. Então, acho assim, se cada um fizer a sua parte, as coisas acabam melhorando ao entorno. Né? Dona Cida, eu queria saber o seu exemplo. No começo também houve esse preconceito, né, que a senhora falou. Então, como que é hoje em dia essa família, aí o que acontece? Aí eu tô lá. Eu deixei a minha casa hoje. Vocês podem, depois eu posso mostrar as fotos como é. No fundo construiu, uma filha construiu no fundo, na saída para o fundo, outra na frente. Mas quando eu comecei a trabalhar mesmo reciclável, foi um abalo muito grande e aí você não mexe com uma pessoa, você mexe com tudo. Por exemplo, eu era em 7 irmãos e tinha minha mãe viva. E tinha essa população onde eu morava. A minha família começou, mãe, Aparecida tá ficando doida, mãe. Olha o que ela tá fazendo da casa dela, mas ela tá levando lixo para dentro da casa dela. Meus irmãos, meus sobrinhos. A associação dizia, virou mendiga, virou lixeira. E aí você passa a ser humilhada, porque a realidade, por mais que até hoje está começando a dar uma melhorada do lado da palavra que está chegando nas mídias, falando sobre a reciclagem, isso que é de tanta gente cutucar, mas a gente ainda continua o preconceito, a humilhação não vem só de baixo, vem de cima, porque a gente é tratado como invisível, como a gente não existe, você está entendendo? Se passar o catador, passar ali, é como se... Por exemplo, se eu chegar num lugar e eles perguntam para mim hoje,
como fizeram esses dias para trás. Qual a sua profissão? Que a senhora No meio fala? daquela multidão. Ah. A senhora não... Esse grupo aqui, Ação Mulheres do Brasil. Uhum. Quando eu vou nas reuniões, eles perguntam. A que representa nós na Zona Sul sabe que eu sou catadora. Uhum. Hoje elas já estão a par que eu sou catadora. Mas o primeiro momento, no meio daquele bando de empresários, aquele bando de gente de instituição, eles levaram o choque, porque só tinha eu de catadora. Não existe mulher catadora independendo de certo lugar. Então, e é um trabalho que não dá valor. Não dá. Você é, querendo ou não, o valor é discriminado em tudo, né? E aí hoje eu estou quebrando, estou mostrando para ele quebrando. Então, começo a quebrar quando vem esse instituto capacita. Até então, ali eu não era reconhecida na região onde eu estou. Reconhecida assim, o povo sabia que eu catava. Não vou mentir para vocês, tinha dia de eu passar, a pessoa olhava, porque ele tinha acabado de colocar a fezes do cachorro lá dentro para me passar, porque ele sabia que eu ia passar ali. De maldade? De maldade, sabe? Então, eles colocavam de propósito. Você viu que eu estava catando? Gustavo, Cida, o que você está pegando? É. Não era? Aí seria mais fácil, né? Mas não, eles preferiam colocar lá para ver. O trabalho da Cida ver. mais Então, difícil, porque ele é mais direto, né? O seu nem tanto, né? Era dolorido. Isso você não sente. Não sei, porque o trabalho dele é diferente, sabe? E você, quando enfrenta a população, a pior ser humano coisa é ali, você lidar com o ser humano, né? Mas os seus filhos, hoje em dia, como veem essa história? Na verdade, na realidade, eu acho que eles começam a acordar agora, 30 e poucos anos depois. O que eles fazem, dona Cida? Porque eu tenho, da reciclagem, eu tenho meu filho mais velho que é mecânico, tenho uma filha que é esteticista, é de 50 anos, o mais velho tem 53. Tem uma que trabalha só com eventos, que ela tem rede social aí que faz vários de coisa de fazer festa, né? Tem uma que se formou, é professora, ela mora em Birigui, né? Cada um tem a sua profissão, Cada um já então. teve o seu caminho. Ninguém sabe? ficou sendo catador? Não. Não tanto como tinha vergonha também no primeiro momento. Aí quando chega 2020, aí aparece o capacita. Aí uma pessoa falou, ó, lá tem uma mulher que ela é catadora, você podia ir lá ver ela, e eles foram. Aí chegou lá essa professora que era a diretora da escola, mas eu não cheguei a conhecer ela, da escola que meus filhos estudavam. Aí como me fez uma entrevista, aí eu coloquei para ela falou assim, vou te ajudar. Aí ela falou para mim, faz um cadastramento de 500 famílias. Eu falei, para quê? Pega os documentos deles, faz um cadastramento que eu vou te ajudar. Mas não pela população. Sim, pelos catadores. Porque você trabalha em homenagem... Ao longo dos anos, você percebe que esse preconceito vem mudando através de iniciativas como essa, nossa aqui do Pano de Fundo Podcast, as pessoas vão ouvindo. Né, depois de escrever 2 livros. Escrever 2 livros. Né, participar. Hoje as coisas já estão mudando e hoje mudou. Que bom, né? Mudou mais um pouco, porque se você vê a cadeia de catador, é mais mulheres. E mulheres negras. Certo? Então, quando hoje começa a pintar uma ou outra pele branca junto da gente, aí já fala, nossa, uma branca catando material reciclável, porque então, até então, aquela categoria era só para negros. Entendi. Tá entendendo? E hoje a gente já consegue se misturar e conseguindo, já estamos tentando falar na mesma língua, a mesma necessidade. Que bonito. E o que leva cada um de nós a um trabalho desse. Trabalho digno, um trabalho importantíssimo. E é onde a gente está lutando, né? Para que a gente. Porque eu estava falando ali para ele. Olha o trabalho que nós faz. Que é um trabalho que não era para nós. Seria trabalho. A gente poderia até trabalhar, mas que fosse orientação do governo, do nosso prefeito. Você está me entendendo? Mas isso não há. Então, o que a gente hoje? Hoje é o trabalho que a gente faz. A gente ajuda o meio ambiente, ajuda a natureza, educa a população. Consciência. E cuidamos da nossa própria saúde. Porque muito bem. A reciclagem é o ponto principal para o cuidado da doença.
É verdade. Você tá entendendo? E você, Diego, você conseguiu passar para os seus filhos também? Seguem seus passos, seus filhos? Como que é? Seguem, meu filho Eduardo, de 16 anos, já tem as redes sociais dele também, ajudando o pai a limpar o rio. Sempre que ele pode, ele ajuda, né? Eu tenho um projeto de limpeza de praia também, que é a Ecopeneira. Ele sempre está comigo, ele que grava os vídeos que eu alimento as minhas redes sociais, é ele que edita. Então, assim, eu estou tentando trazer eles para o meu lado e, assim, eu estou percebendo que eles estão vindo, sabe? Devagarzinho estão vindo. E é muito gratificante, né? Você vê eles caminhando junto com o pai, né? Fala um pouquinho sobre esse Ecopeneira, mas para a gente entender como é que funciona. A Ecopeneira, eu sempre gostei da natureza, né? Além de cuidar dos rios, eu queria cuidar das praias também. Eu ia para o final de ano, sempre na passagem do dia 31 para o dia 1º, onde as pessoas vão para a areia da praia buscar um ano novo cheio de paz, de saúde, de amor, mas no outro dia a praia amanhece lotada de lixo. De sujeira, né? Eu não consigo entender aquilo, né? Como fazia reportagem nesse dia, era o dia do lixo, lembra? Lixo, são dias que as pessoas vão ali pedindo paz, amor e prosperidade e acaba emporcalhando toda a praia, né? E eu fiquei muito revoltado com aquilo. E eu falei, pô, eu vou trazer um sistema que eu possa limpar a areia da minha maneira, né? E aí conheci um amigo em Marrocos, ele tinha uma peneira que era... Eu pedi autorização para ele, modifiquei o projeto e lancei a Ecopeneira no Brasil. É uma peneira que você sai arrastando ela na areia e ela vai filtrando. A areia vai saindo fora e fica só o lixo que está escondido que o turista não vê. O que tem nessa peneira? Caco de vidro, agulha já tirei, pedaço de plástico, canudo, tampinha de metal, tudo que está fazendo mal. Quais praias já tem essa Ecopeneira eu comecei o projeto na praia de Caiobá, no Paraná. Foi ali que o pontapé inicial. Só que como os vídeos viralizou demais, hoje eu posso dizer que todas as praias do país compraram a Ecopeneira minha. E dali eu fiz uma forma de renda também, porque hoje em dia eu fabrico as peneiras com a minha equipe, eu fabrico e vendo ela pelo país todo. Inclusive já foi até para fora do país, Estados Unidos, e recentemente a gente vendeu para toda a América do Sul também. Olha que legal, eu acho que eu vi lá em Santa Catarina. Isso. Na praia lá de Itapema. E você, essa história toda, esse teu projeto cuidando do lixo, né, que começou aí na sua cidade, você falou que também pretende registrar em livro em breve. Você sabe que a Cida aqui, ela me animou mais, né? Você vê que história maravilhosa, ela com 3 livros já. Então, e muita gente me fala, Diego, põe a tua história num livro que vai dar muito sucesso. E eu vou começar a amadurecer essa ideia. Eu dá a impressão que assim você consegue mostrar quem você é e o objetivo do que você quer fazer. Sim. Quando você começa a pôr no papel. Porque às vezes você falar não é muito, mas quando você coloca no livro, no papel, a pessoa se interessa. Eu vou dar uma lida, eu vou dar uma olhada. E pega a autoridade. Né? E assim a coisa começa. Exatamente. Histórias bonitas de exemplos, né? Exemplos nesses tempos que a gente está precisando tanto, né? Como é que você vê aí na sua cidade hoje em dia, depois desse projeto, você acha que eles estão cuidando mais dessa parte do lixo, estão se preocupando mais? Com certeza. Na minha cidade, o projeto é bem popular, né? Então, assim, 90% das pessoas gostam do projeto, admira, faz a parte deles. Também no meu bairro, também as pessoas têm... Eu sinto a mudança também das pessoas, mas, assim... Tem pessoas que, infelizmente, não gostam do que a gente faz, né? A grande virada de chave do meu projeto, ela vem através de uma denúncia que um vizinho fez. Posso contar essa história aqui para vocês? Fica à vontade, o espaço é todo seu. E vocês, na verdade, seu e da Cida. Um vizinho chateado com o que eu estava fazendo, porque o projeto estava crescendo, estava sempre nas televisão, e ele foi e me denunciou, disse que eu estava desviando o curso da água do rio, né, com a barreira. Totalmente estúpida a denúncia dele. E um belo dia eu acordei com a polícia ambiental na minha porta. Né? Meus filhos até receberam os policiais, que foram super gente boa comigo, estavam fazendo o trabalho deles, e eles falaram dessa denúncia. Mostrei todo o meu projeto para eles, cada detalhe do que eu faço. Para resumir a conversa, eles não encontraram nenhum crime ambiental, me parabenizaram pelo serviço prestado. E a partir disso eu fiz um vídeo dessa denúncia e postei nas minhas redes sociais, né? E ali foi a virada de chave, porque esse vídeo viralizou, tem mais de 22 milhões de acessos. Eu tinha 200 mil seguidores no Instagram, foi para quase 1 milhão.
Que bacana. E então tem acreditado, né, que há males que vêm para o bem, né? Então essa denúncia, ela impulsionou meu projeto para o mundo inteiro ver. E isso é desse jeito. Você também colocou situações difíceis que você passou, mas qual foi o momento que te deu mais força, que você percebeu que essa sua iniciativa, que foi uma necessidade, que surgiu de uma necessidade para criar seus filhos, mas que você percebeu que o seu trabalho iria movimentar tantas pessoas e criar essa consciência ambiental? Onde você percebeu isso? Aí, quando eu capacito, aparece. Aí eles conversam comigo e aí mandou que eu fizesse uma inscrição de 500 famílias. 500 famílias, foi ligar para cá. Ela falou, não, você vai ver. Aí tá bom. Aí deu, até que preparou tudo, deu junho, né? Aí eu só escutava, a Cida pegou meu documento para quê? A Cida pegou meu documento para quê? Aí eu não tinha resposta, eu só falava, vocês aguardam, que vocês vão ver. Né? Então, tá bom. Aí chegou, quando veio janeiro, fevereiro, março. Quando veio maio, pro Dia das Mães, eles trouxeram, veio a Páscoa. Aí na Páscoa o Capacita apareceu. Apareceu lá com um caminhão, eu até estranhei, falou, ó, a doação vai ser tal dia. Chegou aquele caminhão baú, chegou outra perua, outra... Desceu ali mais de 600 cestas. Que maravilha. Entre cesta de alimentação e cesta de higiene. Aí foram fazer o cadastramento. Eu nunca vi tantas pessoas mentir que era catador naquele dia, mas naquele dia virou, foi todo salvo. mundo queria ser. Aquele dia foi salvo. E aqueles que falava naquele momento, foi chegando. Aí foi onde ela falou, ó, isso daqui é sobre, ó, não é para vocês, a gente vai entregar para vocês, mas é em cima do trabalho da Cida quanto catação e dos catadores avulso. E isso foi quebrando de cada 2 meses eles vinham. Até eles serem, para não dar problema, eles foram ameaçados dentro da minha casa, porque o evento era na minha porta, era na minha casa, né? Na minha casa. Onde eu ponho meu material é onde era o evento. Aí deu uma bela de uma mudada, né? E Cida, mas você também se preparou para tudo isso, né? São 59 certificados que você tem da área ambiental, é isso? Foi isso mesmo. E chegou mais um essa semana. Então, muitos cursos. Muitos cursos. Muitos, eu procuro saber, ir muitos cursos, frequentar os lugares, eu vou falar. Ela estava dizendo, Claudinha, está se formando para ser professora... Não, estou me formando professora ambiental. Professora ambiental, olha que chique. Aí eu vou aqui, está o livro da faculdade, estou me formando já dou palestra nas escolas, e às vezes tem lugares que me chamam para mim dar palestra, para conscientizar as famílias, as pessoas, ao reciclar. Sábado mesmo vai ser mais uma vez que eu vou estar indo. E assim, então, eu estou procurando a fazer a minha parte, né? Mas hoje eu já tive graças a Deus, eu já tive um avanço bem melhor, que de lá veio o jornal, do jornal veio o Museu da Pessoa, que a minha vida, a minha história também está no Museu da Pessoa, agora veio a Globo, né? Futuramente a Globo passou dia 25, em homenagem a São Paulo, teve a Globo na minha casa, e aí eu vou mostrando para eles e eu sempre coloco para eles que não é eu, Cida, não é eu, a homenagem não é essa, que se não fosse eles ter aceitado a colaborar e aceitar a participação do meu trabalho com o meio ambiente, mas que eles fazem parte da cadeia produtiva do que eu trabalho, do que eu faço. Eles fazem de um jeito e eu separo, mas tá todo mundo junto. Não, eles estão tudo junto comigo, eu não posso deixar eles para trás. Então, foi uma conquista que eu fiz com eles e, graças a Deus, está dando certo. Agora, já vou para uma cooperativa, que agora, graças a Deus, né? Vou para a cooperativa, estou esperando sair o edital, que vai sair agora para o mês de junho, para ir. Aí eles vão estar falando para mim já arrumar um espaço maior onde vai entrar caminhão, porque esse caminhão da coleta também vai deixar o material para mim. Entendi. Então, e a minha casa, ela não vai ser, eu não vou tirar tudo. A minha casa, ela vai ficar como um ecoponto, do jeito que está lá. Só que aí não vai ser abrido para separar nem nada. Então, a coleta dessas 300 famílias, eles vão estar levando aonde eu moro, no mesmo local,
Aí vai vir um caminhão que vai tirar e levar para onde eu vou trabalhar. Que bacana. Que legal. Então é isso. Ali, acho que chegou a hora da gente fazer o nosso ping-pong já, né? O ping-pong não é tão curtinho, para a pessoa poder falar Não, mais mas- um pouquinho. Podemos. O que você acha? Então, vamos começar com o Diego? Pô, vamos lá. Diego, Fica à vontade, Claudinha. Vamos lá. Mesma pergunta para os dois. Mesma Nosso pros ping-pong. dois. Boa. Aí começa com o Diego, a Cida já vai pensando. A Cida ainda vai ter uma. Fica melhor aí para a Cida, mais confortável. Porque mais o Diego vai ter que pensar confortável, mais mas é assunto rápido. que eles dominam. Mas vocês podem ficar sossegados tranquilo. aqui. Bom, a primeira pergunta a gente quer saber o que te faz acreditar ainda que ainda há esperança aí para o planeta nessa questão que a gente está tão urgente, né, da sustentabilidade, de ter um planeta melhor. Hoje em dia tá na moda falar de meio ambiente, né? Então, assim, muita gente tá se preocupando realmente de fato. As coisas estão mudando. Então, eu acho que a esperança é essa, né? É que o tema meio ambiente tá nos outdoor, tá nas televisão, tá na mídia. E as crianças estão se interessando muito pelo tema. Então, acho que a minha principal esperança é nas crianças e esse interesse nelas, por essa questão ambiental. Muito bem, Cida, o que te faz aí acreditar que a gente pode ter um planeta melhor? É a conscientização, né? A conscientização, o apoio com nossos governantes, que eles precisam enxergar isso para que a gente apoiar a gente que trabalhamos com isso, para que a gente expanda. Eu falei, já que como eu disse para o Ricardo Nunes e falei para o falecido Bruno, vocês não podem, faz uma cartilha, entrega na nossa mão, que nós fazemos a nossa parte. Dividir em todas as cooperativas. Nós só em São Paulo, nós somos 58 cooperativas cadastrada. Até então, ontem eu não era cadastrada. Mas tem os outros lugares onde os pessoal vai juntando para vender. A gente conscientiza. Cada um deles sai distribuindo, a gente consegue fazer um bom trabalho. Então, eu acredito que hoje, quando está na mídia, já está falando muito mais em reciclagem, está trazendo a consciência, porque quando chega esse calor. Quando chegou o calor, o desespero do ser humano foi maior, né? Então, eu acredito que agora chegou o momento certo de ajuntar o útil e o agradável, ajuntar os governantes, educação, o que tem que levar para as escolas, fazer realmente uma revista para que conscientize o povo, para que a gente consiga amenizar. Chegar tudo não vai, mas eu acredito que a gente ainda consegue chegar em algum lugar, porque a gente pretende melhorar o nosso planeta para que as coisas não se tornem um pouquinho pior. Exatamente. Muito bem, Muito Cida. bom, parabéns. Agora, vamos saber do Diego aí, se você pudesse escrever uma frase aí nos muros do Brasil sobre o meio ambiente, incentivando as pessoas a se preocupar mais, que frase você colocaria nesses muros? Eu colocaria a frase que eu tenho lá no meu projeto, de que eu tiver a oportunidade que vocês vão lá visitar, tem uma frase lá escrita bem assim: ativista não é aquele que diz que o rio está sujo, ativista é o homem que limpa o rio, né? Em outras palavras, quer dizer assim, que falar, até papagaio fala, né? Tem que pegar e fazer, É verdade. botar a mão na massa, né? E assim, em público aqui, eu queria falar da importância de um catador de material reciclável, né, Cida? Que eu acho que um catador de material reciclável, ele faz mais que muito político por aí. Você pense num carnaval, aquela multidão, assim, se não tivesse o catador de material reciclável juntando as latinhas ali, que bagunça que isso não ia virar. E além de fazer esse belo trabalho, eles não têm o apoio que deveria ter da prefeitura, dos políticos, das empresas que eles coletam ali, muitas marcas. Então, a gente torce para que isso mude, né, Cida? Urgente. Hoje mesmo, eu faço parte desses eventos. Mês passado, nós fizemos parte na Paulista. Né? Trabalhei na Paulista mês passado. Agora essa semana vai ter do Lula Palusa. Nos grandes eventos, né? Eu participei, fiz a corrida que teve esse ano. Eu trabalhei os 4 dias lá dentro do autódromo, trabalhando lá. Agora vai ter Lula Palusa também no autódromo, né? Então, o que a gente olha é os catadores.
Então, você tem que dar valor não só ao catador que tem... Que eu falo para o povo, eu vou ser uma cooperativa. Mas eu quero ser uma cooperativa que eu quero olhar melhor para o catador avulso. Por que eu fui uma catadora avulso? Porque a cooperativa em si, na realidade, a maioria, ela recebe o material. Então, como falou, recebe. A cooperativa, ela vai retirar num condomínio, ela vai tirar no mercado, você está me entendendo? É diferente. Então, ela recebe, vai lá, retira e o material entra para ali dentro. O catador avulso, não. Uhum. O catador avulso, ele é humilhado, ele é pisado. Então, tem que olhar para eles. Então, o meu trabalho em si é com o catador avulso. É tanto que a gente agora já vai poder fazer aqui em São Paulo, as cooperativas, contratar alguns catadores avulsos que trabalham na rua, em vez dele ir vender para o ferro velho, né? Ele vem e traz o material para a cooperativa, porque hoje tem o Lula deu lá uma ajuda de custa. Não. Tá bacana, mas você não vai esquecer. Não vai esquecer da frase. Você está fazendo isso porque ele falou a frase. Agora, a Claudinha te perguntou aí, a Cláudia a frase. A frase. Qual frase a senhora colocaria no muro? Assim, pensa numa frase. Venha me ajudar a salvar o meio ambiente. Muito bem, legal. Venha me ajudar a salvar o meio ambiente e reciclar comigo. Isso aí, muito bem. Venha me ajudar a salvar o meio ambiente e reciclar comigo. Cida Preta. Cida Preta. É isso aí. Olha, vou pôr essa frase guardada. Está quase chegando ao final. Né? Passou muito rápido, hein, Cláudia? Como sempre. Sempre passa rápido. Você gostou, Cida, desse bate-papo? Foi legal? Gostei. Foi bom? Para bom. nós foi ótimo, Cida. Para mim foi muito e o Diego? bom participar. Eu adorei. Quer deixar algum recado? Não, eu adorei participar, Alexandre, Cláudia. E, assim, muito feliz sair de um estado. Estou representando aqui o meu estado, o estado do Paraná. Inclusive, eu sou bicho do Paraná lá, né? Então, e essa história de bicho do Paraná? Você é conhecido como bicho do Paraná. Da onde veio esse apelido? O bicho do Paraná, uma afiliada da Rede Globo lá, a RPC, eles premiam paranaenses que fazem algo pelo próximo, pelo meio ambiente, que se destaca no estado. Uhum. E aí eu ganhei esse título, né? Ao meu lado tem várias celebridades aqui, vou contar algumas: Tony Ramos, Grazi Massafera, Chitãozinho Choró, César Menotti Fabiano, que são bichos do Paraná também, e eu tô nesse meio junto com eles. Então é um orgulho muito grande. Pô, você está muito bem acompanhado. Muito bem acompanhado. Parabéns. E feliz, né, de estar aqui em São Paulo, na capital, conhecendo a Cida. Temos amigos em comum, Mundano, o Carioca. Olha, o Cataqui, tem o Carioca, tem o Mundano. Faz parte da mesma cadeia aí, a gente tá... E assim... E nunca tinha visto ele, né? Fez parte do E esses convites aqui para participar desse podcast, o que ele traz? Ele traz combustível para mim continuar e saber que eu estou no caminho certo. Contra todos e contra todos, eu estou lá fazendo meu trabalho, inspirando pessoas. Hoje a gente conta com mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais. Quando você fala 2 milhões de seguidores em todas as redes, acompanhando um projeto ambiental, é muita gente. É muita gente. Tem gente que tem milhares de... começou de uma maneira assim... Simples, né? Simples, né? É aquela situação, Cláudia Bartel... a transformação do mundo certamente começa com pequenas atitudes, né? Pequenas... Colocadas em prática. Pequenas, grandes atitudes, né? Foi pequena no início, mas era grande na ideia, né? Então, parabéns, né? Obrigado. Estamos chegando ao final. Cláudia Bartel, mais uma vez foi uma honra. Uma honra estar aqui estar também. ao seu lado. Entrevistando o Diego, Dona Cida. Obrigada aí pela sua história ser contada aí para o nosso público. Eu fico muito honrada. Pela generosidade, obrigada. Obrigada aos e agradeço por que isso não sirva só para que isso se divulga, para que as pessoas tenham mais conscientização e amor no planeta em que nós vivemos, que nós dependemos dele. Muito bem. E falando real, lixo não existe. Tudo pode ser reciclado, Tudo né, pode ser. Isso aí. Para a natureza. Aparecida Rodrigues, Diego Saldanha, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado. E até uma próxima. Obrigado. Até uma próxima. Até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada aí ao nosso todos. público também. Obrigada.
Já se perguntou o que se esconde por trás do inusitado? No Pano de Fundo Podcast, a gente te mostra. Entrevistas com pessoas incríveis que vão te surpreender. Te conectamos com pessoas inspiradoras que vão te mostrar que tudo é possível.